Romanos 4:18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. O tema da mensagem desta manhã é os benefícios da fé. Os benefícios da fé. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da tua riquíssima palavra. A revelação que o Senhor fez que fosse escrita pelos servos inspirados pelo Senhor, uma revelação que é sem erros, sem falhas, porque tem o Senhor como autor e vários escritores, mas todos inspirados por Ti. Te louvamos porque pela Tua providência o Senhor a preservou para que nós a tivéssemos aqui, da mesma forma como leram os nossos irmãos no passado, embora na nossa língua. Te louvamos por isso. E agora, Pai, confrontados e impactados pela grandeza da revelação, nós queremos pedir a Tua ajuda, o Teu auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito, porque nós somos homens de fraca fé, nós não compreendemos plenamente o que o Senhor diz muitas vezes. Aquele que fala é um pecador, é de barro, ó Pai, tem muitas limitações, mas nós sabemos que o Teu Santo Espírito pode superar tudo isso, tanto os ouvintes como o pregador. O Teu Santo Espírito, Pai, Ele pode nos abrir os olhos para que nós entendamos claramente o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. É por isso, é por esta bênção que nós pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito, Ele supere as nossas limitações, a fim de que a Tua palavra fale em cada coração nesta manhã. O Senhor conhece cada coração e sabe o que cada um de nós precisa ouvir. Fala então, Pai, ao nosso coração, endireita os nossos caminhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O ditado diz: enquanto há vida, há esperança. Todavia, a verdade mais profunda é outra. A verdade mais profunda é: enquanto há esperança, há vida. Enquanto há esperança, há vida. Tire as esperanças de uma pessoa e a vida praticamente acaba. Uma pessoa sem esperanças é uma pessoa que torna-se sem razão para existir. Uma pessoa sem esperanças, ela vai viver na infelicidade. A falta de esperança é a raiz de muitas depressões. As pessoas não têm mais no que esperar, não têm mais em quem esperar. Tire as esperanças de uma pessoa e a pessoa vai apenas sobreviver, não vai mais viver no pleno sentido da palavra. Então, enquanto há esperança, há vida. Enquanto há esperança, há vida. Mas, pastor, nós temos motivos para ter esperança? Olhando para a situação do nosso país, será que nós temos motivos para esperar coisas boas no curto, médio prazo? Pastor, olhando para a situação mundial, será que há alguma coisa boa para nós esperarmos? Quando olhamos para os líderes das nações, será que há algum otimismo? Há algo bom para esperarmos do rumo em que as nações estão tomando? Meus irmãos, o versículo que nós temos aqui diante de nós, riquíssimo, ele vai falar daquilo que gera esperança. O que é que gera esperança? Qual é o motor da esperança? É a fé. É a fé. O texto nos diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu. O coração do versículo é a fé. Ele creu. A fé é o motor da esperança. A fé e a esperança andam de mãos dadas. Uma pessoa que tem fé, ela tem esperanças. Uma pessoa que tem fé,
ela vai passar pelos problemas da vida de cabeça erguida, porque ela tem fé em Cristo, ela tem fé em Deus. Uma pessoa de fé, ela não se abala com as tempestades da vida, porque a sua cabeça está erguida, olhando para Deus, olhando para Jerusalém que há de vir. Uma pessoa que tem fé não se abala com as dificuldades da vida, mas ela segue adiante, de cabeça erguida, porque ela confia num Deus que é mais poderoso do que as situações da vida, mais poderoso do que os líderes do Brasil, mais poderoso do que os líderes do mundo. Uma pessoa que tem fé, aí sim ela consegue ter esperança. A fé, então, é uma grande bênção que Deus nos dá. E nesta manhã nós podemos ver neste versículo quais são alguns dos benefícios da fé. Quais são alguns dos benefícios que a fé nos dá? Em primeiro lugar, a fé nos faz esperar contra a esperança. É o que diz o texto: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Então a fé nos faz esperar até contra a esperança. Qual era a questão aqui? O que estava acontecendo para que Abraão tivesse que crer contra a esperança? Abraão havia recebido a promessa de Deus de que seria pai de numerosas multidões. Mas Abraão agora está com mais de 100 anos. Sara já está com 90 anos. E Sara é estéril. Qual é a possibilidade deste casal ser pai de numerosas multidões? A idade por si só já era um impedimento. E para complicar, Sara era estéril. Abraão, crendo contra a esperança, Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Abraão não tinha motivos para esperar, ele tinha uma contra-esperança, ele tinha uma não-esperança. Do ponto de vista físico-biológico, era impossível que Abraão fosse ter uma geração de filhos, era impossível. Mas Abraão, esperando contra a esperança, creu em Deus, creu naquele que abre a madre, creu naquele que é poderoso, que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos, que tira do monturo, do lixão, alguém e o coloque assentado à mesa dos príncipes. Abraão creu neste. A fé, meus irmãos, faz isso conosco. A fé, ela nos faz esperar quando não há mais motivos humanos para esperar. Não há mais perspectivas humanas. A fé faz com que nós esperemos quando todos os motivos estão contra nós. A fé nos faz esperar quando tudo está dizendo: não vai dar certo, não tem saída, não tem solução, não tem cura, você não vai conseguir. A fé faz com que nós esperemos mesmo em situações totalmente adversas, impossíveis. A fé nos faz crer, mesmo que tudo esteja contrário ao que estamos precisando. A fé, ela faz com que nós vejamos acima das razões. Uma fé que não se importa com o diagnóstico dos médicos. Os médicos dizem: não vai sair da cama da cirurgia. A medicina diz 6 meses de vida apenas. A medicina diz: é uma doença incurável. E a fé faz com que nós creiamos no dono da vida, não naqueles que operam na saúde, mas no dono da vida. A fé faz com que nós saiamos da superfície dos motivos e evidências humanas e voemos acima, na fé. João Calvino, pastor reformador, disse o seguinte: se nossa fé não voar com asas celestiais, de modo a vermos muito além de todas as sensações da carne, apodreceremos nos lamaçais deste mundo. A fé, então, é como que este pássaro
que nos tira das superfícies, das evidências e dos problemas humanos e nos faz sobrevoar olhando de cima, da perspectiva do Criador. A fé é o que faz com que nós passemos por cima, crendo em Deus. Olhemos para a história dos nossos pais espirituais, dos servos de Deus. Que esperança Moisés tinha de tirar o povo do Egito? Um homem de 80 anos de idade. Contra, como nós lemos no Salmo, o potentado das nações, o homem mais poderoso da época, um semideus, Faraó. Egito, uma das 7 maravilhas do mundo. Que chance um homem de 80 anos teria de enfrentar o homem mais poderoso do mundo, chamado Faraó? Mas Moisés creu naquele que é mais poderoso do que Faraó. Em Hebreus nós lemos, pela fé, nós lemos no começo do culto, Hebreus 11, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou opróbrio a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, Moisés viu o Mar Vermelho se abrir para eles passarem com pés enxutos. Meus irmãos, que esperança Josué poderia ter diante da muralha da superprotegida cidade de Jericó, com aquelas muralhas gigantes? Mas Josué creu no Deus poderoso e as muralhas caíram. Que chances o adolescente Davi teria contra o gigante Golias, homem de guerra, 3 metros de altura? Que chance? Nenhuma. E Davi foi sem armadura, apenas com algumas pedrinhas de ribeiro, e o gigante tombou pela fé, porque ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. A fé nos faz esperar até contra esperanças, contra perspectivas. Os cenários estão todos diferentes contra você, e pela fé você pode esperar uma solução. Então nunca diga que não há solução, porque o Deus que nós servimos é o Deus dos impossíveis. Nunca diga não tem chance de conversão, porque Deus converte o coração mais duro. Nunca diga não há chance de cura, porque Deus cura pessoas. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis, e a nossa fé nos ajuda a ver isso. Nunca diga minha vida não tem jeito, porque você serve um Deus que faz novas todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra. Nunca diga que Deus não pode fazer nada por você, porque é um Deus poderoso. Então, em primeiro lugar, a fé nos faz esperar contra a esperança. Em segundo lugar, a fé garante bênçãos em nosso futuro. Veja a continuação do texto, no verso 18. A continuação do texto é: para vir a ser o pai de muitas nações. Para vir a ser o pai de muitas nações. De fato, a fé garante bênçãos para o nosso futuro. Abraão creu em Deus e recebeu bênçãos incontáveis por ter crido em Deus. Deus lhe deu uma numerosa descendência, mas ele foi ainda mais abençoado do que isso, porque da descendência dele, ele, um homem que não tinha perspectiva de ter filhos, foi da descendência dele que veio o Messias. Então Deus fez muito mais do que ele sequer imaginava. Pessoas que creem são pessoas abençoadas. Pessoas que não creem, elas
param na vida, elas não progridem. São pessoas que não avançam. Você já pensou o que seria da vida de Abraão, ou de Abrão, que era o nome do passado, se ele não tivesse crido em Deus? Já pensou? Ora, ele continuaria em Ur dos Caldeus, ele continuaria servindo os seus deuses, ele continuaria sem ter a felicidade verdadeira que Deus dá, nunca teria se relacionado com Deus verdadeiro, morreria sem filhos, porque ele não tinha filhos. Filho na vida de Abraão foi um milagre de Deus. Ele morreria sem filhos, ele morreria perdido, sem felicidade, ali na sua vidinha de cuidar dos seus rebanhos, dos seus bens, iria para o inferno. Essa seria a vida de Abraão se ele não tivesse crido. Mas o que aconteceu na vida de Abraão, porque ele creu? Ele conheceu o Deus verdadeiro, ele relacionou-se com o Deus verdadeiro, foi aproximado do Senhor do universo, que falou com ele. Ele passou a ter uma vida de proximidade, de amizade, de relacionamento com o Deus verdadeiro. Ele teve filhos, netos, bisnetos, uma descendência numerosíssima. Ele teve o privilégio de ter o Messias vindo desta descendência. E hoje Abraão está com o Pai Celeste, porque o nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos, e Abraão está vivo, como diz a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu na vida de Abraão porque ele creu em Deus, porque ele voltou os olhos aos céus quando Deus falou com ele. E a pergunta nesta manhã é: como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Eu me dirijo aos não crentes, aqueles que ainda não se submeteram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Será que a vida de Abraão, antes de conhecer a Deus, não seria como está a tua vida hoje? Servindo a outras coisas que não a Deus, servindo à carreira, aos estudos, ao dinheiro, à profissão, servindo as coisas, ao vil metal, as coisas que vão ficar neste mundo, sem felicidade verdadeira, sem propósito, sem saber o que está fazendo neste mundo. Será que a sua vida não está assim, sem sentido? Você olha para a sua vida e fala: o que é que eu estou fazendo? O que foi que eu construí? O que eu vou deixar de legado? As coisas não fazem sentido. Isso é vida sem Deus. Uma família passando por problemas e você impotente, sem saber como resolver, sem certeza da salvação, sem saber para onde vai no dia em que morrer, no dia em que der o último suspiro. Essa é uma vida triste. A vida sem crer em Deus é uma vida sem esperança, sem esperança. Abraão creu em Deus e isso mudou tudo, e isso pode acontecer na tua vida. Deus pode mudar a tua vida plenamente, fazendo com que você ganhe a vida eterna, se aproxime do Senhor do universo, tendo um relacionamento próximo com Ele. Não estamos falando de vir a cada domingo na igreja, mas de todos os dias você falar com o Senhor do universo, e Ele responder, e Ele tocar no teu coração, e Ele falar contigo pela palavra. É um relacionamento próximo de Deus. Ter a felicidade verdadeira, saber o que está fazendo neste mundo, ter objetivo, ter propósito, ter alegria verdadeira. Pedro fala de uma alegria que é indizível, e quanto mais nós nos consagramos e nos santificamos, mais nós temos essa alegria indizível, que independe de você estar numa cama de hospital ou desempregado, você tem essa alegria. Você tem essa alegria que vem de Deus, uma paz que excede a todo entendimento. Você passa por momentos difíceis na vida, de perda de queridos, e você tem uma paz que você não compreende. E quantas vezes crentes falam: pastor, eu deveria estar muito triste pelo passamento deste parente, mas não sei porquê, parece que a ficha não caiu. Ouvi um dia desses: pastor, parece que a ficha não caiu, eu não estou tão triste quando eu deveria estar. E eu digo: esta é a paz que excede a todo entendimento. É porque Deus está consolando que você não está numa depressão,
depois que o teu marido foi embora, depois que o teu pai foi embora, depois que a tua irmã foi embora. É porque Deus consola os corações, é a paz que excede a todo entendimento. Então, isso é vida com Deus. E se você não tem essa vida, não deixe para amanhã, aproveite a oportunidade, porque você não sabe se amanhã você estará vivo. As pessoas morrem do nada. Ouça a voz de Deus te chamando para ter esta vida plena, assim como Abraão teve, assim como nós temos tido. Agora deixe-me falar com você que já é crente, que talvez se sinta meio parado na vida cristã, meio estacionado na vida cristã. Talvez na tua vida você tenha tido uma velocidade aí no momento da conversão, mas aconteceram algumas coisas que foram esfriando o teu relacionamento com Deus e você sente que agora parou, que está estacionado, que está desanimado. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Deus nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Deus nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar àquela fé dedicada ao Senhor, aquela fé que se alegra com as coisas do Senhor. É tempo de frequentar os cultos da igreja, é tempo de ler a Bíblia todos os dias, é tempo de orar todos os dias, é tempo de abandonar pecados. Muitas pessoas esfriam na fé porque abandonam a vida devocional com Deus e vão dando lugar a pecado. E o pecado, meus irmãos, ele nos afasta de Deus. Então é tempo de abandonar o pecado e voltar para os caminhos do Senhor, voltar para o primeiro amor. Sem fidelidade a Deus não há mudança de vida. Sem fidelidade, o que você terá de Deus é disciplina, é o peso da mão de Deus para que você volte. Volte pelo amor, não espere a dor, volte pelo amor. Porque quando um filho não volta, Deus pesa a mão e aí dói. Volte enquanto Deus está chamando docemente, volte ao primeiro amor. Abraão creu e foi abençoado por Deus. E a sua vida, você vai ficar estacionado na vida cristã até quando? Volte a ter uma comunhão dedicada, constante ao Senhor. Até quando você vai se contentar com as gotas de Deus, quando você poderia estar mergulhando no oceano das bênçãos de Deus, de uma vida de comunhão, de santificação, de consagração? Não se contente com as gotas, não se contente com as migalhas. Deus tem bênçãos e bênçãos para aqueles que o buscam numa vida de comunhão e de santificação. Por vezes as bênçãos estão represadas, estão apenas aguardando que você volte, para que você se dedique, se consagre, e Deus vai liberar as bênçãos sobre você. Quais são os benefícios da fé? A fé nos faz esperar contra a esperança. A fé garante bênçãos no nosso futuro. Pela fé, a nossa descendência é impactada, a nossa descendência é mudada, os filhos e os filhos dos filhos. E por fim, a fé nos faz crer nas promessas de Deus. É o final do versículo. Segundo lhes fora dito, assim será a tua descendência. Então lá estava Abraão em pé, olhando para o belíssimo céu estrelado, e Deus disse a ele que a sua descendência seria mais numerosa
do que as estrelas que ele estava contemplando. Deus não deu provas, não deu sinais, não deu garantias. Deus falou, Abraão creu. Deus falou, Abraão creu. Então, a fé nos faz crer nas promessas de Deus. Não precisamos de sinais, não precisamos de que alguém nos diga, assim diz o Senhor, profecia sobre a sua vida. Não precisamos pedir milagres, sinais, confirmações a Deus. A fé é crermos naquilo que é invisível. Se Deus falou, Ele fará. A palavra de Deus para nós basta. Não tentemos a Deus. Se Ele falou, Ele cumprirá. Deus disse e Abraão creu. Abraão creu na promessa de Deus. Agora observe que há muita gente crendo em coisas que Deus nunca prometeu. Há muita gente achando que Deus disse coisas que Deus nunca disse. Deus nunca prometeu que os seus filhos seriam ricos, como algumas igrejas ficam falando, né? Venha para a nossa igreja que você vai deixar de ser funcionário, vai se tornar patrão, vai ter carro do ano, vai deixar de ser cauda e vai se tornar cabeça. Deus nunca prometeu isso. Deus nunca prometeu que seus filhos seriam ricos. Nunca. Deus nunca prometeu que os seus filhos não ficariam doentes. Tem igreja falando isso. Olha, Deus quer a cura para a sua vida, venha para a nossa igreja que você vai receber a cura. Deus nunca prometeu que nós não ficaríamos doentes na nossa vida, por vezes, muitas vezes, na maioria das vezes. A doença é uma bênção, porque quando a gente está um pouco distante, é a doença que nos aproxima de uma vida piedosa com Deus. Deus nunca prometeu que os nossos problemas acabariam, que nós nunca mais teríamos problemas na vida. Na verdade é o contrário. Quando nós decidimos ficar com Cristo, é aí que nós temos a rejeição de familiares, perdemos o emprego, passamos a ser perseguidos. Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se me perseguiram a mim, muito mais perseguirão a vós outros. Então, há promessas que Deus nunca fez. Mas pastor, quais seriam as promessas então que Deus nos fez? Ora, elas estão na palavra. Eu citarei algumas. Primeiro, que neste mundo nós vamos passar por lutas e aflições. Essa é a primeira promessa. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos a garantia de que com bom ânimo nós venceremos, porque Cristo já venceu. Nós temos a promessa de que nós seremos perseguidos e até mortos. Aqui no Brasil não chegamos a este ponto, mas em outros países, irmãos nossos já são mortos por causa do Evangelho. Mas, na glória, receberemos uma coroa de justiça. Nós temos a promessa de que Deus sempre estará conosco neste mundo. O final do Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e a misericórdia, um pastor já disse, são as companheiras inseparáveis do cristão. Nós podemos contar com a bondade e com a misericórdia todos os dias da nossa vida. E quando terminarem os dias da nossa vida, fica melhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa semana faleceu o reverendo Alceu Davi Cunha, um pastor acima dos 80 anos, um referencial de pastor, especialmente para pastores mais jovens, um servo de Deus, servo dedicado de Deus. Alguns dos irmãos o conheceram. E lá no ofício fúnebre, o genro dele, ele estava no momento em que o reverendo Alceu deu o último suspiro. E eles estavam cantando hinos. O reverendo Alceu morreu cantando hinos. Que morte tranquila. Que morte abençoada. Meus irmãos, você quer ter este tipo de morte? Fique firme com Deus. Sem medo, sem desespero, sem incerteza, uma morte tranquila, Deus tirando daqui e colocando na sua casa,
Isso é uma morte tranquila. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Preciosa. Você tem isso se você estiver ligado a Jesus Cristo. Ligue-se, creia em Cristo como Senhor e Salvador, e você pode ter esta morte tranquila. Promessa de Deus que neste mundo nós teremos uma paz maravilhosa que excede a todo entendimento, mesmo em meio a problemas, tempestades, tribulações, luto, doenças terminais, uma paz maravilhosa, uma paz que excede a todo entendimento, que nós não compreendemos. Pastor, eu não entendo porque que eu estou com tanta paz. É a paz que Deus dá. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz que Cristo dá, é uma paz diferente. Nós temos a promessa também de que nós teremos alegria verdadeira. Tão grande essa alegria que Pedro a chama de indizível, impossível de ser expressa com palavras. É algo que mais se sente do que se pode expressar. E eu repito, na medida em que você aumenta a tua comunhão com Deus, com santificação, com consagração, com leitura da Bíblia, com meditação na palavra, com oração, essa alegria, ela vai aumentando. Pastor, eu tenho me achado muito triste. Busque mais comunhão com Deus. Busque mais comunhão com Deus. E se você está em plena comunhão com Deus e ainda está triste, faça exames médicos, viu? Tem muita gente, especialmente homens que não gostam de médico, que há anos não vão no médico, que estão com falta de vitamina. Falta de vitamina. Pastor, eu estou bem com Deus, estou em comunhão com Deus, por que eu acordo cansado, triste? Vá no médico fazer um check-up, homem, porque por vezes está faltando vitamina aí no teu corpo. E é o templo do Espírito, a gente tem que cuidar do nosso corpo, temos que cuidar do nosso corpo. Mas se você está com saúde boa e tem se achado triste, depressiva, amargurado, aproxime-se mais de Deus, alimente-se da palavra de Deus todos os dias, busque a Deus em oração, e Deus vai renovar o seu espírito e vai dar alegria indizível. Nós temos a promessa de que nada nos separará do amor de Deus, absolutamente nada, 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 nem anjos, nem poderes, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem Alzheimer, nem doença mental, nada poderá nos separar do amor de Deus, simplesmente nada. O que Cristo obteve para nós na cruz é indestrutível. Ele diz que aqueles seus filhos estão nas suas mãos, e das suas mãos ninguém poderá arrebatar. A obra que Cristo fez na cruz é eterna, ninguém nos tira das mãos de Cristo Jesus, nem doença, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós temos essa promessa, nós temos a promessa de que a igreja é vitoriosa, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O mundo está um caos, as nações estão guerreando, os líderes do planeta cada vez mais materialistas. Isso, meus irmãos, nada importa, isso em nada frustra os planos de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, os eleitos serão salvos. E por fim, mas não são todas, há muito mais promessas, a promessa de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. Nossos irmãos no passado que foram decapitados, eles morreram mais que vencedores. Nós, como somos perseguidos, quando somos perseguidos nestes dias, também em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, porque Cristo venceu. Então, irmãos, com promessas neste nível, é possível nós termos fé, mesmo que a conjuntura mundial, etc., seja ruim, com fé em Deus, nós sempre podemos ter esperanças. E é assim que eu concluo: enquanto há esperança, há vida. Enquanto há esperança, há vida. E o crente pode ter esperança, porque ele tem fé. E essa fé não é uma geração dele, vem de Deus. O próprio Deus nos dá a fé. E é com esta fé que nós temos a esperança, e nós temos forças para passar por esta vida, andando nas asas da fé, olhando de uma perspectiva
diferente. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Talvez sem esperança. Talvez sem esperança. Mas eu gostaria de te dizer o que a mensagem de Deus te diz nesta manhã. Tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo, e Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te vivificar. Creia nisso, porque é isso que Ele fez com Abraão, é isso que Ele faz com os seus servos. Encha o seu coração de fé em Cristo, de fé em Deus, e você terá esperança, e a sua vida será mudada, e você será abençoado, e o seu futuro será abençoado. Você terá uma vida de bênçãos, bênçãos que vêm do Pai Celeste, que te abençoa nesta vida e depois te recolhe para passar a eternidade com Ele. Que Deus assim nos abençoe. Amém.